Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 21 de novembro, segunda-feira, e hoje celebramos a memória da apresentação de Nossa Senhora. Ela é apresentada no templo, filha que fora consagrada ao Senhor, pois os pais de Nossa Senhora tinham em seu coração que Maria era então uma filha prometida e que teria um futuro grandioso. Seria de fato, em algumas tradições, já a mãe escolhida para o Salvador. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciamos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente, amados irmãos e irmãs, o relato da memória de hoje. Celebrada no Oriente desde o século VI e no Ocidente desde o século XIV, esta memória se refere à entrada da Santa Mãe de Deus no Templo de Jerusalém. Recordamos hoje Maria como templo do Senhor e sacrário do Espírito Santo. Ela é cheia da graça porque faz a vontade de Deus e torna-se discípula de Jesus. Alegrando-nos com Maria, a Virgem Maria, peçamos sua intercessão para participarmos da plenitude da graça divina. Amados irmãos e irmãs, ainda contamos para a liturgia de hoje com algumas leituras. A primeira leitura é da profecia de Zacarias, capítulo 2, versículos de 14 a 17, e fala sobretudo da cidade de Sião. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Então essa promessa de um Deus que vem habitar, que vem estar, vem morar, e isso se realiza plenamente pela filha de Sião, por Maria Santíssima, que dizendo sim ao projeto de Deus, concebe e gera em seu ventre o Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo, por sua vez, Salmo 1, traz como resposta: O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. O Senhor que realiza maravilhas em nossa vida. Maravilhas em nossa vida. Por fim, o Evangelho nos convida a este grande mistério que hoje celebramos, da apresentação de Nossa Senhora no templo. Amados irmãos e irmãs, nós não temos, poderíamos dizer, nos textos canônicos, um relato sobre isso, mas a tradição nos assegura, e alguns escritos apócrifos também nos demonstram isso, que quando São Joaquim e Santana sabem da promessa que Maria, sua filha, seria escolhida para ser a mãe do Salvador, eles tinham isso, eles levam
Maria para o templo, para estar no templo, para morar no templo. Ela mora então no templo de Jerusalém junto aos sacerdotes. Quando foi chegado o tempo então de Maria se tornar mulher, vamos dizer assim, ela, para não profanar, poderíamos assim dizer, o templo, os sumos sacerdotes que estavam ali procuram um pretendente a Maria em meio ao povo. E eis que então São José aparece nesse contexto, sobretudo como guardião da virgindade da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, tornando-se esposo de Maria, tornando-se também, poderíamos assim dizer, pai putativo de nosso Senhor Jesus Cristo, concedendo a ele, amados irmãos e irmãs, a descendência davídica. Mas voltemos o olhar, sobretudo, para a memória de hoje da apresentação. Se procuramos no Google, nós vamos perceber que há essa entrada solene, Maria criança subindo ao templo de Jerusalém. Isso nos recorda, amados irmãos e irmãs, a cada um de nós, enquanto batizados, que somos apresentados, mergulhados nas águas do Santo Batismo e fazemos parte do povo de Deus. E o Evangelho de hoje nos convida a refletir justamente sobre isto. Nós estamos então, o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50, e diz então que Jesus estava falando às multidões, e quando chega a mãe de Jesus, os seus irmãos estavam para o lado de fora querendo falar com Jesus. Aqui nós vamos nos deparar com uma discussão longa sobre quem são os irmãos de Jesus. Não são irmãos sanguíneos no que diz respeito, irmãos de uma mesma mãe. Para o povo judeu não tinha, amados irmãos e irmãs, o termo primo. Todos eram irmãos. Então, possivelmente eram parentes de Jesus, que estavam junto a Nossa Senhora. Por quê? Havia-se o boato de que Jesus estava ficando louco. E eles vão ao encontro de Jesus para tirá-lo daquela situação. Então Jesus dá um ensinamento profundo às multidões, a cada um de nós, hoje. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, fazer a vontade do Pai que está nos céus. Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade daquele que nos criou. É fazendo a vontade de Deus em nossa vida e com a vontade dele que possamos, na nossa vivência, caminhada, possamos amá-lo novamente, pois ele nos ama primeiramente, e assim encontrar a alegria, a felicidade que o mundo não nos pode dar, que o mundo não nos pode oferecer. Em Jesus Cristo encontramos a verdadeira alegria e a felicidade de nosso coração. Ao sermos questionados hoje por essa palavra, quem é nosso irmão, quem é a nossa mãe, quem é a família de Jesus, somos convidados a refletir de que a família em Deus, ela vai muito além dos vínculos parentescos, dos vínculos de sangue. Ela se dá, sobretudo, por esta vivência de comunhão, de fraternidade. Ou seja, Jesus nos convida a todos nós sermos irmãos uns dos outros, enquanto povo de Deus, enquanto comunidade reunida. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda esta graça, porque por nós mesmos encontraremos inúmeras dificuldades, pois somos imperfeitos, mas o Senhor, que é perfeito, vem ao nosso encontro e nos concede o seu amor, a sua presença e a sua graça. Que Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa, que hoje celebramos a memória de sua apresentação no templo, também interceda a Deus por cada um de nós, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.